Muito bom dia, Rubens, bom dia, Straiota. É sempre uma alegria conversar com vocês e com esse público tão qualificado das Sagres. Sabe que muito antes de seguir para o campo da ciência política, né, de fazer o meu mestrado e doutorado em ciência política, eu atuei, ainda atuo e dou aula disso, que é o campo do direito financeiro, que lida justamente com o plano do orçamento público, das contas governamentais, do crédito, da dívida pública, da maneira, portanto, como o dinheiro do Estado pode ou não ser aplicado. E o que tem acontecido com o modo como o Congresso Nacional se utiliza das chamadas emendas RP9 ou emendas de relator, com agora as chamadas emendas PIX. É, na verdade, uma distorção profunda, que agora chega a outros entes da federação, como é o caso do nosso Estado, de todo o sistema de contas públicas e de direito financeiro no Brasil. Para o nosso ouvinte entender, a Constituição da República é muito clara quando ela diz que o dinheiro público funciona da seguinte maneira: a cada 4 anos, o parlamento, que é eleito pela sociedade, vai elaborar, junto com o Poder Executivo, mas isso é votado no parlamento, um plano plurianual, que, em tese, deveria ser o programa de governo eleito nas urnas pelo povo, transformado num planejamento de gastos públicos para o mandato que vai acontecer. Esse plano plurianual dura 4 anos, e ele vai dizer quais são as grandes obras, como que vai priorizar a saúde ou a educação, como que vai priorizar a segurança, etc. Desse plano plurianual, a gente chega anualmente a uma norma um pouco abstrata, mas ainda anual, que se chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também, de maneira transparente, a lei de responsabilidade fiscal manda ser feita com audiências públicas, com consulta à população. E essa lei de diretrizes orçamentárias vai delimitar as prioridades do plano plurianual naquele ano específico. E depois a gente chega à lei orçamentária anual, que diz como cada coisa será gasta. O fato é que tudo isso ainda se submete a um regime muito claro de vinculações. Há reservas de receitas para a educação, para a saúde, no caso lá da União, para a Seguridade Social, que é a Previdência, a assistência. Então, o que acontece? Tem todo um aparato constitucional para garantir que tanto os direitos das pessoas, saúde, educação, assistência social, quanto as preferências manifestadas nas urnas, sejam transformadas em gastos públicos. E o que tem acontecido no Brasil contemporaneamente é um varejo, né, em que decretos, medidas provisórias, no caso da União, leis ordinárias, portanto, inferiores à Constituição da República, estão desmontando todo esse sistema, subtraem transparência do sistema orçamentário, não permitem mais nenhum tipo de caráter compreensível aos gastos, levam isso a um balcão eleitoral de curto prazo e criam o que a procuradora do Ministério Público de Contas e professora de Direito Financeiro da Fundação Getúlio Vargas, uma das maiores autoridades de direito financeiro do Brasil, que eu tenho a honra de ter como coautora em alguns trabalhos, a professora Hélida Graziani, diz: um verdadeiro estado de sítio orçamentário. Por quê? Ninguém controla, ninguém sabe que gastos são esses, e o governo, portanto, opera de maneira absolutamente opaca, sem a compreensão das cidadãs e dos cidadãos, transformando o orçamento público em balcão eleitoral. A gente costuma dizer que está ficando muito difícil dar aula de finanças públicas e de direito financeiro no Brasil, porque toda a sistemática constitucional, que é muito bem arranjada para preservar a democracia e os direitos das pessoas, e, sobretudo, a transparência, com essas normas de ocasião, vai se desmontando pouco a pouco. Professor, e aproveitando aqui a oportunidade, a gente vai analisar ainda outros assuntos da política nacional daqui a pouco, dentro aqui do programa Sinal Aberto, mas ainda dentro da coluna, eu prometi para quem lê desde cedo a coluna Sagres em Off lá no nosso portal, prometi que o senhor analisaria o cenário político aqui em Goiás. Então, promessa é dívida, eu vou acioná-lo aqui para a gente conversar sobre isso. A gente está na pré-campanha, tendo aí pelo menos 4 forças mais relevantes nesse processo. O governador Ronaldo Caiado, pré-candidato à reeleição, o ex-governador Marconi Perillo, que caminha cada vez mais para uma candidatura ao governo, pode ser ainda candidato ao Senado, ele não oficializou isso, mas quem está próximo diz que ele caminha para ser candidato ao governo. E aí as outras duas, o PT, né, tem uma relevância histórica no Estado, apesar de nunca ter comandado o Estado, mas há uma relevância nesse sentido, e tem junto ali, né, a candidatura hoje à presidência da República, que lidera as pesquisas, candidatura do ex-presidente Lula.
e também, na oposição, o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, que quer ser a novidade, quer ser uma nova alternativa para essa eleição desse ano. Como é que o senhor avalia esse cenário, tendo em vista, e aí eu gostaria de trazer essa ótica para a análise do senhor, o fato de que nós perdemos recentemente duas das principais lideranças. Iris Rezende e Maguito Vilela, nos últimos 20 anos, lideravam a oposição contra o PSDB. Agora o PSDB está na oposição, o MDB não tem mais essas figuras e está na base de Ronaldo Caiado, enquanto que o Gustavo Mendanha tenta ser uma novidade. Como é que o senhor avalia essa reorganização de forças, que já era muito intensa, muito profunda, digamos assim, para o cenário político em Goiás, depois da eleição de mudança em 2018, mudança de ciclo político de 2018. Para de lá para cá, perdemos Iris e Maguito, e as pessoas aí, os líderes estão tentando se recolocar no processo, professor. Há cerca de um ano, eu acho que a gente conversou aqui na Sagres, e eu dizia que, se tudo se mantivesse constante, o governador Ronaldo Caiado teria condições de seguir para uma reeleição bastante tranquila. Mas as coisas, como costuma ser na política, não se mantiveram constantes. O Tancredo Neves, né, uma das grandes raposas da política mineira, o ex-presidente Tancredo Neves, dizia que a política se parece muito com o céu, né? Você olha para uma nuvem, ela tem uma determinada conformação, pouco tempo depois aquilo já está completamente diferente, a análise, portanto, que se fez não se sustenta. O que me parece haver em Goiás, nesse momento, é, claro, uma candidatura muito forte e ainda favorita à reeleição do governador Ronaldo Caiado, que, entretanto, enfrenta um problema muito significativo. Primeiro, o próprio desgaste dos anos de governo. Então, cada vez mais, prefeituras, lideranças políticas regionais, lideranças setoriais, como o agronegócio, como setores industriais do Estado, vão exigindo um pouco mais em troca de apoio, e a margem fiscal, em termos do que o Estado pode entregar como políticas que favorecem a essas bases, e a própria margem burocrática, em termos de espaço na administração que pode ser entregue, vai se tornando cada vez mais limitada. Isso é comum a qualquer candidato que se apresenta à reeleição, e nesse específico momento de crise fiscal, embora se diga os estados estão com muito recurso em caixa, os estados estão beneficiados no atual contexto federativo, se a gente começa a observar as contas públicas de maneira mais meticulosa, não é bem assim. Os estados estão todos em dificuldade e a margem fiscal, portanto, para entregar as chamadas bondades de ano eleitoral, tem um conceito que chama ciclo político de negócios, que indica que políticos tendem a gastar mais no ano eleitoral, essa margem é um pouco menor em todos os estados e, portanto, todas as reeleições já não são tão claras como se imaginava antes. Tem um problema adicional aqui em Goiás para o governador. Ele é um político que opera do campo da centro-direita até a extrema-direita. Então, há cerca de 15 anos, ninguém discutiria que as bases sociais mais conservadoras, até mesmo de ultradireita, teriam uma simpatia por Ronaldo Caiado e poderiam votar nele. Nós sabemos que desde a eclosão da pandemia de Covid-19, quando, ainda que de modo claudicante, o governador se colocou a favor de políticas sanitárias respaldadas cientificamente, de contenção da transmissão do SARS-CoV-19, o vírus que causa a Covid-19, o SARS-CoV-2, ele perdeu, em grande medida, respaldo junto a essa base de extrema-direita. A sua relação com a presidência da República está bem documentada e toda cidadã e cidadão goianiense conhece também. É oscilante, portanto, não é de uma adesão a princípio. Nesse contexto, aparece uma candidatura autenticamente bolsonarista, que é a do Major Vitor Hugo. Essa candidatura pode ter algum fôlego. Todos os estudos que a gente faz de opinião pública, eu me lembro, por exemplo, do estudo sobre eleições goianas, coordenado pelo professor Pedro Mundim, meu colega da Universidade Federal de Goiás, indicam que Goiás é um estado cujo perfil de eleitorado é um pouco mais à direita do que a média brasileira. Isso significa que também tem mais extrema-direita no nosso estado. Esse público dificilmente marcha com Ronaldo Caiado, deve marchar com Vitor Hugo. Então, ele perde parte da sua base eleitoral. De outro lado, há uma oposição que vem ganhando musculatura. Eu não sei se Mendanha vai muito longe, por falta de respaldo junto a elites políticas locais, por falta de um partido político que, de fato, lhe dê fôlego para seguir. Mas, por exemplo, uma candidatura como a do Marconi ainda pode crescer pela oposição. E, finalmente, embora seja muito difícil alguém trabalhar com um cenário em que o PT ou a centro-esquerda chegue ao governo do Estado de Goiás, né, a realidade política do Estado de Goiás ainda não é essa,
Também é verdade que Lula é um grande eleitor. E quem, portanto, tiver o palanque oficial de Lula no Estado, vai muito longe. Não significa que ganhe, né? Mas hoje o Lula lidera em várias cidades do Estado de Goiás. Quando não lidera, ele está muito próximo do Bolsonaro. Então, com tudo isso, a gente tem 4 candidaturas competitivas. 4 candidaturas competitivas é um indicativo de segundo turno. E aí, o que vai acontecer nesse segundo turno, impossível prognosticar nesse momento. Mas acho que é uma eleição em 2 turnos. Eu citei quatro forças, mas, é claro, são 5. Eu quis citar também o PT, mas eu cometi um lapso aqui. A gente fala tanto sobre essa pré-candidatura, que é a pré-candidatura do deputado federal Major Vitor Hugo, sem dúvida nenhuma, né? A base bolsonarista tentando se organizar depois do que aconteceu ao longo desse mandato, sem dúvida nenhuma. Exato. Professor Frank Tavares também conosco dentro aqui da coluna Sagres em Off. Eu prometi para quem nos acompanha lá no site que o professor analisaria e apontou, portanto, essa tendência aí de segundo turno para esse cenário que nós temos hoje de pré-campanha em Goiás. Com a análise de Samuel Straiotto, o destaque aqui de pix orçamentário de deputados estaduais em Goiás e com a análise de Frank Tavares, cientista político, essa edição de hoje da coluna Sagres em Off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no SoundCloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br. Sagres em Off. Sagres em Off. A coluna multimídia. Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br. Sagres em Off. Agora são 8h39, intervalo rápido aqui no Sinal Aberto. Na volta, a gente continua a conversa com o professor Frank Tavares. Nós vamos falar sobre os novos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e também ao Tribunal Superior Eleitoral. Rápida pausa aqui no Sinal Aberto, já já a gente está de volta. Vamos voltar, então, com o ataque a Bolsonaro, né? Não. Deputado. Aí eu comento, depois do 4. Aí vem o Bolsonaro. Você vai chamar esses deputados? Pode ser. Agora o texto está bem clarinho, né? Não. Não está claro? Não tem nem a deixa para o VT2? Não precisa ter deixa para o VT2, para rodar um depois do outro. Ah, é? É. Eu chamo. Encerra 56. Você tem reunião hoje, hein? Ainda tem que fazer a conexão. Nossa, tá bem. Gente, aproveitar que está offline, desculpa o atraso. Hoje eu pensei que era 8h30. Depois que eu fui ver, eu estava levando minha filha na escola. Isso não vai acontecer de novo, não. Não, professor, que isso, sem problema, viu? A gente Eu levo ela de agradece isso. bicicleta para a escola, de repente eu parei, olhei no WhatsApp e falei, ai, era 8. Corri para cá, tô até com a blusa de levar ela de bicicleta. Que isso, professor, muito obrigado, viu? Desculpa, tá? Não para de doer. Esperando da hora para tomar outro remédio. 11h30. Por que você tem esse medo de dentista? Porque quando era criança, eu fui no dentista e ele arrancou meu dente errado. Doeu muito. E ele falava, fica quieto, fica quieto. E eles me segurando assim, e ele arrancou o dente de leite que não estava na hora de arrancar. Não que era o modo que era para arrancar. E o outro? O outro caiu depois. Aí ele nasceu torto aqui, tá vendo? Que ele é pra dentro. Quer que eu volte escrevendo o texto? Uhum.
Já estamos de volta com o Sagres Sinal Aberto manhã, desta quarta-feira, hoje dia 8 de junho de 2022, agora 8h43, com a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 629-8400-1757. A partir de agora, com mais destaques da política, agora a política nacional. Comigo aqui, Rubens Salomão, com a Jéssica Dias, com o Samuel Straioto e também com o nosso convidado, o professor, cientista político, Frank Tavares. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada, na terça-feira, dia 7, por 3 votos a 2, derrubar a decisão do ministro Nunes Marques, que tinha devolvido o mandato ao deputado bolsonarista Fernando Francischini. Francischini teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado por divulgar informações falsas sobre as eleições. Portanto, na semana passada, em decisão, a segunda turma, Nunes Marques, ele decidiu derrubar a decisão e devolveu o mandato ao deputado. O ministro Nunes Marques, uma decisão individual dele, derrubou essa decisão e devolveu, portanto, o mandato ao deputado Fernando Francischini. Agora, essa nova decisão da segunda turma fica restabelecida a decisão original do TSE e a cassação de Francischini. Os ministros Nunes Marques e também André Mendonça votaram pela manutenção da decisão de Nunes Marques, ou seja, confirmar o mandato ao deputado Fernando Francischini. Vamos conferir, então, um trecho aqui dessa votação. Primeiramente, vamos ver aqui a fala, o que disse o ministro Nunes Marques. Sem que exista alguém com uma chave geral para fechar a entrada ou difusão de novas informações. Trata-se de um meio de comunicação disruptivo, que tem merecido a atenção de órgãos reguladores pelo mundo afora, sem que se tenha chegado ainda a um denominador comum sobre a melhor forma de disciplinar a liberdade de expressão nesse novo ecossistema de troca de informações. É claramente desproporcional e inadequado, com a devida vênia, por uma simples analogia judicial, aliás, com eficácia retroativa, equiparar a internet aos demais meios de comunicação. A dúvida quanto à extensão do conceito de meios de comunicação social justifica-se ante a preeminência atribuída pela Constituição de 1988 à livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas com vistas ao fortalecimento do Estado democrático de direito e à pluralização do ambiente eleitoral, cabendo à Justiça Eleitoral intervenção mínima em primazia à liberdade de expressão. Outro ponto importante é que a internet está aberta a todos os candidatos. Não existe nesse meio de comunicação um mecanismo pelo qual um candidato possa impedir o outro de se exprimir. Não há uma estação difusora nas mãos de alguém. Nós vamos ouvir aqui, basicamente, manifestações sobre esse tema levantado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que reafirmou a decisão da semana passada e votou, portanto, pela manutenção do mandato do deputado Fernando Francischini, com esse argumento de liberdade de expressão pelos canais digitais, pela internet. O ministro André Mendonça seguiu o voto de Nunes Marques com a seguinte argumentação. Acompanhe. Entendo que esse ato, de fato, não teve o condão de alterar a vontade do eleitor. Nós estamos falando em mais de 400 mil votos, o candidato a deputado de um importante estado da federação, que recebeu a maior votação daquele estado e que sofre, a meu sentir, não só ele, mas também esses eleitores, o impacto de uma eventual perda de mandato. Entendo que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Tribunal Superior Eleitoral devem, lógico, na medida do possível, entendo que nesse caso é adequado preservar a vontade democrática desses eleitores e não se aplicar de maneira tão contundente, tão forte, uma pena que implique a perda de um mandato que foi objeto de escolha dos eleitores. Nesse sentido, senhor presidente, eu voto para referendar a medida cautelar que fora deferida parcialmente por Vossa Excelência em sede de tutela provisória antecedente. Já os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes discordaram do relator e, com isso, formaram maioria para restaurar a cassação de Fernando Francischini. Os principais argumentos foram apresentados pelo ministro Edson Fachin.
ele rejeitou o discurso de que os ataques se enquadram na liberdade de expressão. As alegações de violação à segurança jurídica e de violação à liberdade de expressão, no caso, parece-me implausíveis e partem com toda a vênia de uma premissa que reputo equivocada. Não é possível tomá-las como fundamento para a concessão da presente tutela antecipada, uma vez que tomam como pressuposto o fato de que o então candidato estaria promovendo mais um discurso e não um ataque ao sistema eletrônico de votação, ao regular andamento do processo eleitoral, ao livre exercício da soberania popular, enfim, à própria democracia. Tal prática viola o pressuposto básico da democracia. Eis que o pressuposto básico da democracia é aquele segundo o qual há acordo sobre as regras do jogo político. Tal pressuposto é inerente ao regime democrático. Não obstante seja inerente, o Constituinte, por cautela, positivou-o no artigo 17 da Constituição, ao exigir que os partidos políticos respeitem o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Subjaz a tal regra constitucional que não pode partido político, muito menos candidato ou agente político eleito, agir contra a democracia. Tampouco pode invocar normas constitucionais e direitos fundamentais para erodir a democracia constitucional brasileira. Isto posto, parece-me evidente que não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio desse Supremo Tribunal Federal diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão inconstitucional e em descumprimento de suas nobres atribuições. Essa interpretação dada pelo ministro Luiz Edson Fachin, ela depois foi seguida, né, pelos outros ministros, e daí a decisão por 3-2 da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em manter a cassação do deputado Fernando Francischini. E essa interpretação sobre uso de internet e os limites constitucionais da liberdade de expressão, inclusive para o uso desses canais digitais em eleição, é o assunto a partir de agora comigo aqui, com Samuel Straiotto e também com o professor Frank Tavares. Daí eu pincei essas partes, viu, professor e Samuel, das falas, né, dos votos dos ministros, que é a liberdade de expressão nesses tempos atuais para a disputa de uma eleição. Os políticos podem falar o que quiserem, o Supremo Tribunal Federal, e o Luiz Edson Fachin não está falando só por si próprio, mas esse é um entendimento majoritário do STF, definindo o que pode e o que não pode na internet para a eleição que está chegando. Primeiro com você, viu, Samuel, porque você ainda não conversou com o professor, eu conversei com ele agora há pouco dentro da coluna, mas, enfim, esse é o nosso tema de análise nesse momento. Só informando também, o presidente Jair Bolsonaro repercutiu a decisão, reafirmou as acusações de fraude, de problemas no sistema eleitoral, fez novos ataques e disse até que ele foi do tempo em que decisão judicial se cumpria, de que ele não é mais. Samuel. Vou bem direto, então, Rubens, por conta do nosso tempo, muito obrigado. Professor Frank, essa decisão tomada, ela indica, na minha avaliação, o seguinte, eu gostaria aqui da sua análise. A liberdade de expressão não é absoluta, apesar de ser um direito fundamental, mas não é absoluta e precisa levar em consideração outros fundamentos também já estabelecidos na própria Constituição. A verdade é que quando a gente entra lá no primeiro período do curso de Direito, ou no segundo período, quando vai estudar a teoria dos direitos fundamentais, se existe um consenso na ciência jurídica, e é uma ciência com pouquíssimos consensos, é o de que não há direito fundamental absoluto. Todo direito fundamental se delimita em um contexto de outros direitos fundamentais e de um ordenamento constitucional que se volta a promover determinados objetivos. Pois bem, isso posto, o que está em questão nesse caso específico?
não é o direito de alguém dizer o que bem quiser. Tem sempre o exemplo clássico da liberdade de expressão, que é o de alguém que entra num auditório, num cinema, num teatro lotado e grita bem alto: fogo, fogo! As pessoas correm, se pisoteiam, várias delas morrem. Essa pessoa estava no exercício da liberdade de expressão, né? Alguém que diz para uma criança de 3 anos que se ela pular de um penhasco, ela vai voar como um super-herói. Essa pessoa está no exercício da liberdade de expressão? Com esses exemplos, digamos, pitorescos, fica claro que nenhum direito é absoluto. Você não pode dizer o que quiser, como quiser, em qualquer contexto. Dada essa premissa, o que se deu nesse caso específico? Uma violação patente à legislação eleitoral. Por quê? Porque as condições da competição se tornam desiguais quando um candidato em particular passa a colocar a idoneidade do processo em questão com base em informações falsas. Quando alguém diz: olha, se você digitasse 1 lá na urna, automaticamente viria o 3 e o seu voto não seria computado, ou ele iria para outro candidato. Qual que é o efeito disso? É abstenção eleitoral, as pessoas não vão aparecer para votar porque não acreditam mais na democracia. O efeito disso é algum tipo de insatisfação profunda do eleitorado que impacta sobre o respectivo comportamento e, portanto, é uma transformação, uma intrusão ilícita sobre o processo eleitoral que deve ocorrer com paridade de recursos, de informações, de ideias entre as candidaturas. Isso a legislação eleitoral pune. E aí, quando, com todo respeito, o ministro André Mendonça diz: mas ele teve 400 mil votos e não dá para dizer que isso alterou o resultado eleitoral. Do ponto de vista técnico-jurídico, isso não faz sentido. É o mesmo que dizer: eu flagrei alguém comprando um voto ali na esquina, mas como teve 400 mil votos, eu só flagrei a compra de um voto, isso não vai desencadear nenhum tipo de sanção como cassação de mandato. Tecnicamente, não existe isso. Essa não é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. A comprovação de que há potencialidade entre o ato, notícia falsa, e o comportamento do eleitorado, não comparecer às eleições, modificar o seu voto, já é suficiente. Isso não precisa ser quantificado. E a literatura em ciência política, tanto fora do Brasil como aqui, é muito clara e muito farta em dados empíricos, em estudos de casos, em controles estatísticos, para dizer que informações falsas, fake news, impactam sobre comportamento eleitoral e, portanto, sobre o resultado das eleições. Então, do ponto de vista da teoria política, fica muito claro, isso vem desde lá do Robert Down, dos grandes nomes da teoria democrática, quando ele diz que só há democracia quando o processo eleitoral ocorre segundo um ambiente de entendimento esclarecido. Agora, quando um dos competidores está mentindo sobre a seriedade do processo, isso, obviamente, altera a igualdade de condições da competição. E foi isso que o Tribunal Superior, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, pela sua segunda turma, de maneira muito clara. O que me estranha é ter uma controvérsia jurídica quanto isso. Me preocupa o fato do presidente da República não apenas ter sido muito agressivo contra o Supremo ontem, como ter dito o seguinte: esse deputado cassado, Francisquini, fez algo que eu também faço. Ele está, mais uma vez, desafiando a tripartição de poderes, desafiando a ordem, desafiando o direito, desafiando, portanto, o desenho constitucional brasileiro. E a gente sabe que isso geralmente acontece quando ele cai em pesquisas eleitorais e parece aquelas pessoas que dizem: olha, o jogo que eu não ganho, eu viro a mesa. Isso é muito preocupante. A história do Brasil tem exemplos de quando isso aconteceu em outros momentos e é muito ruim. Obrigado. Sei que as coisas foram um pouco corridas hoje, mas muito obrigado pela participação e pelas análises. E gostaria de reforçar o convite para que o senhor esteja aqui semanalmente com a gente, analisando os pontos importantes da política ao longo desse processo eleitoral. Um abraço ao senhor, bom dia. Grande abraço a vocês e a todos os ouvintes da Sagres.